chances de título no Campeonato Brasileiro. Houve uma rodada importante, especialmente na parte de cima da tabela. Dos 4 primeiros colocados, só o Cruzeiro venceu, o que fez... Salve amigo, salve rapaziada, aqui é o Darcy Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo e vamos falar sobre a posição do Cruzeiro em estatística referente ao título do Brasileiro e também os rebaixados, né? Deixar um vídeo aqui do Nicola sobre isso e também os donos da bola com entrevista, recortando a entrevista do Pedrinho, falando sobre tirar jogador ou não, isso envolvendo o caso Cauã Moraes do Atlético Paranaense. Vamos aos vídeos. Com que a Raposa aumentasse um pouco suas chances, não dá para dizer que isso tornou o Cruzeiro favorito. Pelo contrário, o Cruzeiro foi de 10,7% de chances de título para 13,3%. Já o Flamengo viu suas chances caírem de 44,4% para 41,6%, mas segue sendo o grande favorito. O Palmeiras mudou muito pouco, até porque o empate contra o Corinthians já estava dentro do prognóstico. Verdão variou de 37,65% para 37,85% para 37,83%. Os números são do espião estatístico do GE. Dessa maneira, dá para dizer que o Flamengo é o favorito ao título com 41,6%. O Palmeiras aparece em segundo com 37,83%. O Botafogo é o terceiro? Não, perdão. O Cruzeiro é o terceiro com 13,3%. O Botafogo aparece em quarto com 4,89%. O Bahia tem apenas 1,94% de chance. O Mirassol com 0,3% e o São Paulo com 0,1% são candidatos absolutamente improváveis à conquista do título. Quero falar também sobre a parte de baixo da tabela. O GE, o Globo Esporte, também calcula as chances de permanência na Série A do Brasileiro. E eu já começo com um dado importante sobre o Corinthians. Timão empatou mais uma vez, não vive uma boa fase no Campeonato Brasileiro e a distância em relação ao Z4 é de apenas 4 pontos. Apesar disso, segundo o GE, a chance de o Corinthians permanecer na elite do futebol nacional é de 92,9%. Confesso que me impressionei, achei um número bastante alto. Situação parecida à do Ceará, 92,1% de chance de permanência, o Grêmio aparece com 91,8%. O Vasco, que me parece bastante ameaçado, para o GE está numa situação mais tranquila, 83,9% de chances de ficar na primeira divisão. Coisa começa a engrossar mais para o Santos, 60,3% de chances, o Juventude tem apenas 33,9% de chances de permanecer, o Vitória 27,8%, o Fortaleza 17,1% e o Sport praticamente rebaixado com... Pois é, o Cruzeiro diante dessa vitória do São Paulo, né? Quando ele venceu o São Paulo, ele saiu de 10% para 13% de chance de ser campeão. Está muito cedo ainda para fazer essas estatísticas, né? Ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. Eu acredito que essas estatísticas vão valer a partir da 8ª, 9ª rodada, porque a gente já tem uma noção do que pode acontecer, aí os números valem. Por que não vale por enquanto? O Cruzeiro ganha 2 partidas aí, o Flamengo empata as 2, Cruzeiro de 13 vai para 28, 30. Mas se acontece o contrário também, ele cai de 13 para 8. Então, está muito recente ainda para fazer esse tipo de estatística. Mas, de qualquer maneira, só relata uma coisa, né? Que o Cruzeiro está realmente na briga pelo título. E ninguém tasca. O Palmeiras empatou, o Flamengo empatou e o Cruzeiro venceu. Mais 2 rodadas assim, muito bom. Vamos continuar assistindo. 8,9% de chances. Se o campeonato terminasse hoje, teríamos 3 times nordestinos caindo para a Série B. O recorde de presença na primeira divisão é de 5 times. Dando algumas informações, falando em Cruzeiro, o Atlético Paranaense divulgou uma nota agora, reclamando do Cruzeiro e tal. Eu li a nota na íntegra. Eu entendi que, diferentemente do caso do Vitor Roque, houve uma conversa preliminar e tal, mas, cara, na prática o modus operandi foi o mesmo, viu, Petralha? Não leva a mal, irmão. No modus operandi da prática foi praticamente o mesmo. Pagou a multa, levou, cara. Vocês fizeram isso aqui com o Vitor Roque. Pagou a multa, levou. Ah, não, mas é que existiu o início de uma negociação antes e tal. Desculpe, irmão. No final das contas, o que está doendo aí em vocês é aquilo que vocês fizeram no caso do Vitor Roque. Aliás, muita gente acha que não teve uma negociação prévia. O Vitor Roque também teve, né, Thiago? Teve também uma negociação prévia. HG, e aí tá a nota do Atlético Paranaense. Eu estava lendo aqui, inclusive, essa nota há pouco no Twitter do Furacão e, sinceramente, HG,
eu não vejo problema algum do que fez o Cruzeiro. O Atlético Paranaense fala assim, ainda em julho, o Atlético Paranaense recebeu um contato da SAF do Cruzeiro através do seu diretor de futebol, Paulo Pelaipe, manifestando o interesse na contratação do atleta. Esse aí é o vídeo, né, onde o Pedrinho fala, né, que jamais roubaria jogador de ninguém, jamais tiraria jogador de ninguém, né, e realmente ele não fez isso não, né, é um contrato lá que pode, existe uma cláusula lá da CBF, inclusive da lei, que pode depositar, então ele fez e ele depositou, né, mas que há uma pitada aí de vingança, né, com relação do caso Vitor Roque, eu acho que deve ter havido sim, né, temos que preparar inclusive um para o Palmeiras, no caso Estevão, né? Esse é um caso mais especial que o Cruzeiro não pode esquecer. Mas o Cruzeiro contratou sim o Cauã Moraes, né? Vai pagar, acho que pagou 9 milhões de reais lá, o valor da multa, não sei quanto, e fechou esse negócio aí, né? Um lateral direito, o Cruzeiro precisa realmente de um lateral, né? Eu acho que tinha que promover, mas o Cruzeiro não promove, então já que tem que contratar, vamos contratar, né? Não pode ficar sem lateral, porque o Fagner está machucado, o Fagner é do Corinthians, inclusive, o Corinthians pode pedir o Fagner de volta, apesar de que ele quer ficar, mas pode pedir, né? E aí como é que faz, né? Então, assim, contratou e tudo bem, eu vou continuar falando mais ainda nesse bloco, vamos lá. Após este contato, o assunto foi direcionado ao presidente Mário Celso Petraglia, que conduziu as tratativas junto ao vice-presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Júnior, manifestando interesse no atleta e assegurando que não haveria o depósito da multa rescisória. Cara, desculpa. Se a multa rescisória está no contrato, o Cruzeiro tem a possibilidade de fazer o pagamento dela, o Cruzeiro fez o certo. E pelo que me passaram, 9 milhões e 700 mil reais é o valor que o Cruzeiro depositou ao Atlético Paranaense, ou vai depositar ao Atlético Paranaense, pela contratação do Cauã Moraes. Eu não vejo problema algum com o que fez o Cruzeiro. Não, e tá uma nota toda moralista e tal, como se o Atlético não tivesse feito com o Cruzeiro o que fez no caso do Vitor Roque. E eu tô falando de fazer o seguinte, a multa tá lá, pagou, levou. A multa tá aí, pagou, trouxe. Em resumo, Petralha, a banca paga e recebe, cara. Não adianta você pagar de honestão, de referência e tal. Aliás, olha o que o Pedro Lourenço falou aqui, ele esteve aqui no programa e ele falou sobre... que mês foi a entrevista dele? 27 de fevereiro ele esteve aqui e ele falou sobre esse assunto. Ele falou sobre esse assunto e aí chama a atenção uma parte da fala dele. Veja aí. Eu estava em casa, não sei onde que eu estava, o Alexandre me ligou e falou assim, ó, tem no scout que nós tem um jogador do Ceará, todo mundo quer. É um menino de 19 anos, um zagueiro, e a multa para pagar é 4 milhões, não sei, para pagar para tirar ele. E eu falei, negativo. Você vai ligar para o presidente eu quero ver, você vai ligar para o presidente do Ceará e vai ver quanto que ele quer no jogador. Roubar o jogador do cara eu não vou fazer. Não vou fazer isso. Com nenhum time. Né? E eu não vou fazer, não vou roubar jogador de ninguém, mas também não vou comprar jogador de 14 anos, 15 anos, 16 anos, não vou comprar. A nossa base é obrigação de criar. E nisso ligou para o presidente pediu um valor, e nós oferecemos, todo mundo queria pagar, e o Ceará estava na zona até de rebaixamento nessa época, e ele era titular. E o presidente do Ceará, um menino bacana para danar. Negociei aquele, comprei dele, até acho que por 8 milhões de reais. E estava precisando de dinheiro, fez um desconto, ainda paguei à vista. Então, aí eu fui por essa linha aí. Aí eu quero trabalhar no Cruzeiro. Assim, eu preocupo com o Cruzeiro. Né? O dia que eu for jogar contra os outros times, vou preocupar com os outros times. Preocupado em jogando, mas fora de campo eu estou preocupado com o meu time. Eu tenho que cuidar do meu time. Entendeu? Então eu falo isso todo dia. Todo dia eu falo isso com eles lá. Vamos preocupar com a gente. Agora, roubar jogador, isso o Cruzeiro, se alguém meu lá fazer, eu ponho na rua na hora. Então, agora, eu não... O Cruzeiro Mas roubou... não é roubar jogador, o Cruzeiro roubou? Claro que não, gente. Não. O Cruzeiro não roubou. E outra coisa... Roubou pagando 10 milhões? Pô. Ué, pagou a multa, trouxe. E outra coisa, teve um contato prévio. Então o Cruzeiro foi lá, fez o contato. E de fevereiro pra cá, o Pedrinho teve outras experiências. Aí tá conversando, papapá e tal. Aí o clube procura o staff do atleta, do Cauã, e fala, vamos renovar? Fala, não, vamos renovar. Mas até assinar,
O Cruzeiro veio e falou, quer saber, eu vou pagar essa multa aí, vou trazer esse moleque aí. O Pinto entrou firme nessa aí. Entrou forte nessa aí. E fechou o negócio, cara. O que vocês querem? E aí? O Cruzeiro roubou o Cauã? Tô gostando do Pinto. É pra eu falar, Gadinho? Por favor. Tá, não, essa história tem... Eu me lembrei de uma cena do cinema que explica, né? Quem já tiver assistido o filme Cidade de Deus vai lembrar quando o personagem do Mané Galinha entra lá pra parte lá do grupo do Cenoura. E que ele fala, eu não sou bandido, eu não vou mexer com matar ninguém e tal. O Cenoura fala, não, tranquilo. Só que tem uma situação em que um dos assaltos que eles vão fazer, alguém ia matar o Mané Galinha. E o Cenoura chega e consegue matar esse cara antes. E o Cenoura vira pro Mané Galinha e fala, a exceção da regra. Me parece que o que aconteceu nesse episódio com relação ao Atlético Paranaense... Gente, mas eu concordo aí com o Thiago Valu, sabe? Esse tipo de coisa tinha que ser proibido no futebol. Você arrematar jogador aí que tem passe fixado, você vai lá e compra, né? Por quê? Porque são 20 clubes na Série A, mais 20 na Série B, 20 na Série C. Já pensou se todo mundo começar a fazer isso? Vai virar uma coisa extremamente imoral, né? Assim como, na minha opinião, foi imoral a saída do Vitor Roque. Assim como foi demasiado imoral a do Estevão. Essa foi pior ainda, né? Foi pior ainda. E não é legal isso. O que é legal? É fazer as coisas direito, né? É do Atlético Paranaense comprar o Vitor Roque da forma correta, o Cruzeiro comprar esse Cauã da forma correta, o Palmeiras comprar o Estevão da forma correta, e ainda ficar julgando isso, notícia na internet, aí, falando isso, aquilo outro, falando que houveram inverdades, etc. Né? Isso não é legal, né? E não é bacana, né? Espero que os clubes amadureçam, né? Profissionalizem de ponto que isso cabe no Brasil, acabe porque quer queira, quer não, fica como se fosse um tom de vingança, né? E tá tudo dentro da lei. Mas é uma lei, assim, pecaminosa. Assim como foi contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro agora usou dessa mesma lei. Não acho legal isso, não. Espero que isso cabe de vez por toda no futebol brasileiro. Vamos continuar assistindo. Foi a exceção da regra. E o princípio da reciprocidade exatamente por ter sido o Atlético Paranaense o clube envolvido com relação àquilo que aconteceu com relação ao Vitor Roque. Ponto. Eu particularmente, não gosto quando as coisas... Não acho que... o futebol brasileiro tem vários jogadores aí com multa. Já pensou se amanhã, da noite pro dia, todos os 20 clubes da Série A começam a levantar multas de atletas e começam a pagar multa para lá? Não vai acontecer porque a gente sabe, né? O futebol brasileiro, muitos clubes, infelizmente, neste momento, não estão cumprindo com os compromissos. Mas me parece que nesse caso do Atlético Paranaense, foi exatamente... Alguém mostrou para o Pedro Lourenço que é possível ter a exceção da regra. E para mim está muito linkado ao que aconteceu no caso do Vitor Roque. E aí eu tô vendo aqui, tô recebendo mensagem, vocês não leram na íntegra. Não lemos. Lemos e interpretamos. O Cruzeiro, hora nenhuma, roubou o Thiago leu maior parte da nota, não leu nada. O Thiago leu a maior parte. Nem era a maior parte, mas era a parte mais importante. Não, mas que isso? Era 4 laudas, pô. Era nota pra cacete. Começou a negociação, o negócio tá pendente. Mas sabe uma coisa, que de verdade, assim, eu nem acho que seja questão de ser o Atlético Paranaense. Pra mim, o Pedrinho simplesmente mudou de ideia. Cara... Tá tudo bem. A gente muda, né, Thiago? Eu tenho certeza que é a questão do Atlético Paranaense. Eu tenho certeza que é. Mesmo sem ninguém ter me contado. Eu também, sem ninguém ter me contado. Eu concordo com o Thiago. Eu acho que o tempo... o tempo... Eu lamento. Acontece. É esse presente que ele tá me dando. Só pra completar, Thiago, as coisas mudaram, porque eu tô concordando com você. Eu tô contigo pra falar. Eu já tinha... Porque eu acho que o Pedrinho é um cara experiente pra caramba no mercado. Muito, no mercado. Um empresário valiosíssimo, mas no futebol ele é novo. No futebol, trabalhando diretamente como dono do Cruzeiro, ele é novo. O que de fevereiro para cá, aconteceu muita coisa, gente. Aconteceu muita coisa. E eu acho que ele percebeu que tem coisas no futebol que tá lá, a multa tá lá, o valor tá colocado lá, faz parte do jogo. E eu acho até que ele entendeu também o que aconteceu na questão do Vitor Roque. E vida que segue. Bola pra frente, ó. Como o Pedrinho fez, ó. Vai. É que é o seguinte.
tem problema nenhum mudar de opinião, mudar de rumos, desde que você não haja de maneira incorreta, antiética, desproporcional e tal. E nesse caso aí, a negociação, a multa tá ali, plim, pagou, levou, tchau, cara. Tchau. Vocês perderam um jogador, Atlético. E vocês vibraram e tiraram onda quando o Vitor Roque foi levado. Tudo dentro dos conformes, tá? Vocês também não roubaram o Vitor Roque do Cruzeiro, não. Então tá muito claro que... E é outra coisa, pode segurar a multa de outros aí, porque se interessar, os caras vão buscar também, viu? Só para avisar. Deixa eu falar com uma coisa séria para vocês aqui. Gente, eu fui para São Paulo na sexta-feira, depois do programa, e eu gosto de ir dirigindo, né? Ontem eu voltei de avião, mas eu gosto de ir dirigindo. Porque aí eu esqueço da vida. São 7 horas de volante que eu vou tranquilo, ouvindo meus podcasts, minhas resenhas, dando uma buzinada e vai que vai. Então é o seguinte. Bom, agora, né, eu vou falar sobre as cabulosas, né? Dar uma palavrinha sobre a cabulosa, que ontem passou um aperto tremendo para classificar. Um jogo dificílimo. O Palmeiras, inclusive, venceu o jogo que nós transmitimos por 2-1. O Cruzeiro tomou um sufoco danado. Uma manhã, tarde, infeliz da goleira, que falhou nos 2 gols bizonhamente, mas acontece, faz parte do futebol, né? Acontece. Agora, acabou que o Cruzeiro saiu penalizado, porque se houvesse o empate, o Cruzeiro jogaria o último jogo da final aqui. Ele ficou 1 ponto a menos que o Corinthians, e o mata-mata ele continuava somando. E o Corinthians ficou com 1 ponto a mais e vai jogar a final lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Agora, para mim, houve um mau projeto quando, daquele jogo, no último jogo, o Cruzeiro já estava classificado, né, a jogar com o time todo mexido contra o Corinthians, acabou perdendo o jogo. Ali foi o diferencial, né? Não deveria ter feito isso. Águas passadas. Acho até interessante que o Cruzeiro joga melhor fora de casa. Tanto que ele venceu o Palmeiras por 3-1 e chegou aqui, perdeu o Palmeiras, né? Então é aguardar. Os 2 finais de semana seguidos agora tem a final e os canais vão transmitir. Cruzeiro Raposo, Cruzeiro até morrer, vai transmitir. Então vocês fiquem ligados na nossa fita aí, que vai ter esse jogo lá. E com relação ao time principal, vai muito bem, obrigado, né? Muito bem, obrigado. Essa semana é semana de Sul-Americana, então provavelmente não haverá. O Cruzeiro vai jogar só no final de semana. Mas já na outra semana já é a semana da Copa do Brasil, né? Dia 11. Aí é o jogo que o Cruzeiro precisa de empatar ou perder de 1-0 para ir para a semifinal, né? Para encarar provavelmente o Corinthians. Falo provavelmente porque o Corinthians ganhou o primeiro jogo fora, mas o Atlético Paranaense regula muito fora de casa. Então está tudo aberto, até o jogo do Cruzeiro está aberto, né? Vamos aguardar então o próximo episódio da Copa do Brasil. Fica aí, um grande abraço, né? Inscreva no canal, deixe like, compartilhe hype, ajude o Velho Raposo e os canais do Cruzeiro. Fui!